Existe um momento curioso na vida de algumas pessoas. Elas simplesmente desaparecem, param de responder mensagens, recusam convites, saem dos grupos, deixam amizades para trás. E para quem observa de fora, a conclusão parece óbvia. Essa pessoa ficou fria, ela mudou, ela se acha melhor que todo mundo, mas quase nunca é isso. Na maioria das vezes, o afastamento não começa quando a pessoa vai embora. Ele começa muito antes. Começa no dia em que ela percebe que está cercada de gente, mas continua se sentindo completamente sozinha. Existe um padrão psicológico por trás de pessoas que cortam relações. E o mais interessante é que esse padrão raramente nasce do ódio. Na verdade, ele costuma nascer do excesso de esforço. Hoje, você vai entender por que algumas pessoas desaparecem sem fazer escândalo e por que esse silêncio pode dizer muito mais do que qualquer discussão. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que certas pessoas simplesmente desistem dos outros, que elas somem, que elas cortam amizades, que desaparecem sem dar explicações, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Ninguém começa a se afastar porque acordou de mau humor em uma terça-feira. Antes de uma pessoa desaparecer da vida dos outros, ela desaparece emocionalmente por muito tempo. E essa diferença muda tudo. Porque o afastamento não costuma ser a causa, ele é a consequência de algo que foi acontecendo em silêncio durante meses ou até anos. O primeiro sinal é quando você para de esperar. Não é quando você deixa de responder mensagens, não é quando você recusa um convite. Muito antes disso, existe um momento quase invisível. Você para de criar expectativa. Você percebe que sempre é você quem inicia a conversa. Você é quem lembra das datas importantes, quem pergunta se está tudo bem, quem tenta resolver os conflitos, quem mantém a relação viva. No começo, isso parece apenas um detalhe. Você pensa que está tudo bem. Afinal, cada pessoa demonstra carinho de um jeito diferente. É ou não é? Mas existe um limite. E quando esse limite é ultrapassado repetidas vezes, algo muda dentro de você. Você deixa de esperar. Não porque você perdeu o interesse, mas porque o seu cérebro começa a entender que esperar sempre termina em frustração. E o cérebro odeia desperdiçar energia. Ele aprende, sempre aprende. Depois de experiências suficientes, ele cria uma regra silenciosa que é: não espere. Essa pequena frase muda completamente a forma como você enxerga as pessoas. Sem perceber, você começa a responder menos, a convidar menos, a procurar menos, não porque você decidiu se afastar, mas porque a esperança foi diminuindo antes da distância aparecer. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem: ela mudou do nada. Na verdade, você só conseguiu enxergar quando a mudança finalmente ficou visível. Porque ela começou muito antes da última mensagem, muito antes do último encontro, muito antes do silêncio. O segundo sinal é ainda mais curioso. Você para de explicar o que sente. Pensa na última vez em que você tentou explicar para alguém por que você estava magoado. Talvez você tenha escolhido as palavras com cuidado. Talvez você tenha tentado não parecer dramático. Talvez você até tenha pedido desculpas antes de dizer o que sentia. E mesmo assim, a outra pessoa minimizou, mudou de assunto, se defendeu imediatamente ou fez você se sentir culpado por ter falado. Agora imagina isso acontecendo não uma vez, mas 5, 10, 20 vezes. Em algum momento, acontece algo que poucas pessoas conseguem perceber. Você não deixa de falar porque não sente mais. Você deixa de falar porque conclui que não adianta. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. O silêncio de quem não sente é vazio. O silêncio de quem desistiu de explicar é pesado, porque ele carrega
Centenas de conversas que nunca aconteceram, centenas de frases engolidas, centenas de necessidades ignoradas. É por isso que, quando finalmente essa pessoa vai embora, os outros costumam dizer: Ah, mas ela nunca falou que estava incomodada? Falou. Talvez não exatamente com essas palavras, talvez tenha demonstrado de outras formas, talvez tenha pedido atenção em pequenos gestos, talvez tenha esperado que alguém perguntasse se estava tudo bem. Só que existe um problema. Quando ninguém escuta os sinais pequenos, um dia eles desaparecem completamente. E o silêncio passa a ocupar o lugar das palavras. Existe um outro padrão que quase sempre aparece, que é quando a pessoa continua presente fisicamente, mas emocionalmente ela já começou a fazer as malas. Ela vai aos encontros, responde às mensagens, sorri nas fotos, conversa normalmente. Por fora, parece que nada mudou. Só que existe uma distância invisível crescendo dentro dela. É como morar em uma casa depois de já ter decidido se mudar. Mas você ainda está lá. Mas já não se sente pertencente, já não faz planos para aquele lugar, já não investe a mesma energia. Muitas relações terminam meses antes de terminarem oficialmente. O corpo continua presente, mas a mente já encontrou saída. E isso explica por que algumas pessoas conseguem ir embora com tanta calma. Não é porque elas sofreram menos, é porque elas sofreram antes. Enquanto todo mundo acreditava que estava tudo normal, elas já estavam vivendo o luto daquela relação em silêncio. Quando elas finalmente se afastam, parece uma decisão repentina, né? Mas para elas, aquela despedida começou muito tempo atrás. Então acontece uma das mudanças mais mal interpretadas de todas. Você começa a proteger o seu tempo. Antes, qualquer pessoa podia interromper o seu dia. Qualquer problema se tornava seu problema. Você sentia que precisava estar disponível o tempo inteiro, responder rápido, ajudar, resolver, agradar, até que um dia surge uma pergunta incômoda: Quem faz isso por mim? Essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente a maneira como você enxerga as suas relações, porque ela obriga você a observar algo que antes passava despercebido. O equilíbrio. Você começa a notar quem só aparece quando precisa, quem lembra de você apenas quando está sozinho, quem desaparece quando as coisas ficam difíceis, quem conhece todos os seus limites, mas nunca respeitou nenhum deles. E curiosamente, é justamente nesse momento que algumas pessoas começam a dizer que você ficou diferente. Na verdade, talvez você apenas tenha parado de ser infinitamente disponível. E para quem estava acostumado a ter acesso ilimitado à sua energia, isso realmente parece uma mudança, né? Mas não é não. É apenas o que você finalmente percebe que disponibilidade não é a mesma coisa que conexão. E essa descoberta costuma ser um caminho sem volta. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, porque na maioria das vezes o problema nunca foi apenas a relação, foi o papel que você aprendeu a desempenhar dentro dela. Sem perceber, algumas pessoas passam a vida inteira ocupando a mesma posição. São aquelas que sempre entendem, sempre cedem, sempre fazem o primeiro contato depois de uma discussão, sempre tentam manter a paz. No começo, isso parece maturidade. Depois, parece gentileza, mas existe um momento em que essa gentileza começa a cobrar um preço muito alto. Você percebe que está sustentando relações que só continuam existindo porque você nunca deixa que elas caiam. É como carregar uma mesa sozinho enquanto as outras pessoas apenas apoiam a mão nela. De longe parece que todos estão fazendo força, né? Mas quem realmente está sustentando o peso sabe a diferença. E quando você finalmente solta, as pessoas não perguntam por que você estava cansado. Elas apenas reclamam porque a mesa caiu. Uhum. É por isso que tantos afastamentos são interpretados de forma completamente errada. As pessoas percebem a sua ausência, mas quase nunca percebem o esforço invisível que existia antes dela.
E existe uma razão psicológica para isso. O cérebro humano se acostuma muito rápido com aquilo que recebe constantemente. Quando alguém está sempre disponível, a disponibilidade deixa de ser valorizada. Quando alguém está sempre presente, a presença deixa de parecer especial. Aquilo que antes era visto como cuidado passa a ser tratado como obrigação, sem que ninguém perceba, até você perceber. E essa é uma descoberta dolorosa, porque ela faz surgir uma pergunta difícil: será que gostavam de mim ou apenas do que eu fazia por elas? Ai, 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 hein? Essa dúvida muda completamente a forma como você enxerga o passado. De repente, você começa a revisar lembranças antigas, conversas, favores, aniversários, momentos difíceis, coisas que te jogaram na cara, e percebe um padrão que antes estava escondido. Você era procurado principalmente quando era útil. Não necessariamente quando você era importante. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pessoas úteis são lembradas enquanto entregam alguma coisa. Pessoas importantes continuam sendo lembradas mesmo quando elas não têm nada para oferecer. Quando essa diferença finalmente fica clara para você, muitas relações deixam de fazer sentido. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você começou a enxergar o que antes tentava justificar. E talvez esse seja um dos momentos mais desconfortáveis do amadurecimento. Perceber que boa parte das desculpas que você criou para explicar o comportamento alheio servia apenas para proteger a imagem que você tinha deles. Até que chega um dia em que proteger essa imagem passa a doer mais do que a aceitar a realidade. É nesse momento que muita gente interpreta o seu silêncio como frieza, mas existe uma grande diferença entre ser frio e simplesmente parar de insistir. Quem observa de fora costuma achar que você desistiu das pessoas, só que por dentro a sensação é completamente diferente. Você sente que tentou de todas as maneiras possíveis, você explicou, esperou, perdoou, recomeçou, deu novas chances, ignorou sinais, convenceu a si mesmo de que as coisas iam melhorar, até perceber que esperança também pode virar uma prisão. Porque existe um ponto em que continuar acreditando deixa de ser um ato de coragem e passa a ser uma recusa em aceitar aquilo que já está evidente. É por isso que algumas despedidas acontecem em silêncio, não porque faltaram palavras, mas porque as palavras já tinham sido usadas inúmeras vezes. O silêncio aparece quando todas as tentativas anteriores falharam. E talvez a parte mais difícil seja esta: quem chega apenas no final da história acredita que tudo aconteceu de repente. Mas quem viveu a história inteira sabe quantas vezes foi embora por dentro, antes de ir embora de verdade. Agora, existe uma pergunta ainda mais importante: por que algumas pessoas repetem esse padrão durante toda a vida? Porque elas acabam sempre ocupando o mesmo papel, mesmo conhecendo pessoas completamente diferentes. A resposta pode estar muito antes da sua vida adulta. Muito antes dos relacionamentos, muito antes das amizades. Ela pode estar na forma como o seu cérebro aprendeu, ainda na infância, o que significava ser amado. Quando uma criança cresce em um ambiente onde carinho, atenção ou validação aparecem de maneira imprevisível, ela aprende uma regra silenciosa. Para receber amor, eu preciso merecer. Talvez merecer sendo útil, sendo forte, talvez não dando trabalho, sendo quietinha, talvez resolvendo os problemas dos outros, talvez escondendo aquilo que eu sinto, talvez engolindo o choro. Essa regra raramente continua consciente, tá? Mas ela continua dirigindo a vida. Aí na fase adulta, ela apenas muda de roupa. Você passa a acreditar que precisa conquistar espaço em todas as suas relações, que precisa provar constantemente o seu valor, que descansar é egoísmo, que colocar limites é falta de amor, que dizer não fará as pessoas irem embora. Sem perceber, você continua tentando comprar pertencimento através de esforço. Só que existe um problema aí.
Tudo aquilo que é conquistado apenas pelo esforço precisa continuar sendo sustentado pelo esforço. E isso é emocionalmente exaustivo. Porque você nunca consegue relaxar completamente, você nunca sente que pode simplesmente existir. Sempre parece que precisa fazer mais um pouco, agradar mais um pouco, entregar mais um pouco, até que um dia o corpo começa a fazer uma pergunta que a mente evitou durante anos. Epa, peraí, e se eu simplesmente parar? É aí que muita gente descobre algo assustador. Algumas relações desaparecem quase que imediatamente. Não porque você mudou, mas porque elas dependiam da versão de você que nunca dizia não. Essa descoberta dói, mas também liberta, porque pela primeira vez você consegue separar duas coisas que pareciam iguais: ser amado e ser conveniente. Talvez essa seja uma das diferenças mais importantes que alguém pode aprender ao longo da vida. Mas existe um detalhe que quase nunca é mencionado. Quando nós falamos sobre pessoas que cortam relações, nem todo afastamento é um sinal de cura. Às vezes, ele também pode ser um sinal de medo. Entender essa diferença é fundamental, porque existe uma linha muito tênue entre colocar limites e construir muros. Limites aproximam as pessoas certas, muros afastam todas elas. Quando alguém foi decepcionado repetidas vezes, o cérebro começa a procurar padrões. Essa é uma das funções mais importantes da mente humana. Ela tenta prever o futuro usando o passado. O problema é que, às vezes, ela fica boa demais nisso. Aí, depois de sofrer com abandono algumas vezes, você passa a enxergar abandono em qualquer pequena mudança. Uma resposta que demorou mais do que o normal, um convite que não aconteceu, uma conversa um pouco mais fria, um plano cancelado, entende? Coisas que isoladamente poderiam significar muitas coisas diferentes, mas o seu cérebro não interpreta eventos isolados, ele interpreta histórias. E quando a história antiga ainda está aberta, qualquer detalhe parece uma confirmação. É como assistir ao mesmo filme dezenas de vezes. Aí você já acha que sabe como ele termina. Então você começa a ir embora mesmo antes da última cena. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos da autoproteção. Você não espera que a outra pessoa vá embora, você vai primeiro. Não porque você deseja o fim, mas porque você acredita que ele é inevitável. Nisso existe uma sensação de controle. Se eu escolher sair, talvez doa menos do que ser deixado novamente. Só que essa estratégia tem um preço. Ela protege você da rejeição, mas também impede que algumas conexões saudáveis tenham tempo suficiente para crescer. E é justamente aqui que muitas pessoas ficam presas. Elas acreditam que estão se protegendo de pessoas ruins, quando na verdade elas também estão se protegendo de pessoas boas, porque o cérebro não sabe diferenciar intenção, ele apenas reconhece padrões. Se o padrão antigo dizia que proximidade termina em dor, toda proximidade passa a parecer perigosa. É por isso que algumas pessoas dizem frases como: eu gosto mais da minha própria companhia. E em muitos casos isso é absolutamente verdadeiro, mas existe uma pergunta importante escondida por trás dessa frase. Você gosta da sua própria companhia ou apenas se sente mais seguro quando ninguém pode machucá-lo? São perguntas parecidas, mas as respostas mudam completamente a forma como você vive. Porque paz e isolamento não são a mesma coisa. Silêncio e liberdade também não. Uma pessoa pode estar sozinha porque finalmente encontrou tranquilidade. A outra pode estar sozinha porque já não consegue confiar em ninguém. Por fora, as duas parecem iguais. Por dentro, elas vivem realidades completamente diferentes. Talvez o maior desafio seja justamente esse: descobrir se o seu afastamento nasceu da consciência ou do medo, porque existe uma diferença enorme entre escolher ficar sozinho e acreditar que essa é a única forma de não sofrer. A boa notícia é que o cérebro também aprende segurança, da mesma forma que ele aprendeu a desconfiar, da mesma forma que ele aprendeu a antecipar rejeições, da mesma forma que ele aprendeu a sobreviver. Ele também pode aprender que nem toda relação termina da mesma maneira, que nem toda pessoa exige que você se diminua para permanecer, que nem toda conexão depende de esforço unilateral. Só que isso exige uma mudança
difícil, você precisa parar de observar apenas quem vai embora e começar a observar quem permanece. Quem respeita os seus limites sem fazer você se sentir culpado. Quem continua presente mesmo quando você não está sendo útil. Quem consegue ouvir um não sem transformar isso em um conflito. Quem faz questão da sua presença, mas não exige acesso ilimitado à sua vida. Essas pessoas quase nunca fazem barulho. Talvez por isso elas passem despercebidas. E nós estamos tão acostumados com relações intensas, instáveis, imprevisíveis, que quando nós encontramos uma relação tranquila, ela pode até parecer sem graça, mas talvez seja justamente o contrário. Talvez o que nós chamávamos de intensidade fosse apenas ansiedade. Talvez o que nós chamávamos de química fosse apenas imprevisibilidade. Talvez o que chamávamos de conexão fosse apenas o medo de perder alguém. Nem toda emoção intensa é amor. Às vezes é apenas o sistema nervoso reconhecendo um padrão antigo. Isso muda completamente a forma como enxergamos as nossas escolhas. Talvez o objetivo da maturidade não seja encontrar pessoas perfeitas, nem cortar todo mundo da sua vida. Talvez seja aprender a distinguir quem realmente atravessa as fases difíceis com você de quem apenas apreciava a versão de você que nunca ocupava espaço. No fim das contas, pessoas emocionalmente saudáveis não esperam que você prove o seu valor todos os dias. Elas não exigem que você se esgote para merecer um lugar na vida delas. Elas não fazem você sentir que precisa conquistar repetidamente um afeto que deveria ser espontâneo. E talvez seja por isso que tanta gente interpreta a mudança como frieza, porque nem sempre se beneficiou da sua falta de limites facilmente. Porque quem sempre se beneficiou da sua falta de limites dificilmente vai comemorar quando você finalmente aprender a colocá-los. Então, se em algum momento da sua vida você precisou se afastar de certas pessoas, não faça a pergunta que quase todo mundo faz. Será que eu fui egoísta? Faça uma pergunta diferente, uma pergunta mais honesta, muito mais sensata, que é a seguinte: quem eu precisava me tornar para continuar sendo aceito por essas pessoas? Se a resposta for alguém que precisava esconder o que sentia, aceitar muito menos do que merecia ou carregar sozinho o peso da relação, talvez o seu silêncio nunca tenha sido um ato de rejeição. Talvez ele tenha sido pela primeira vez um ato de respeito por si mesmo. Porque existe uma verdade que quase ninguém ensina a gente. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar quem elas são. Outras entram para nos mostrar quem nós estávamos tentando ser para não perdê-las. Ai, ai, hein? E entender essa diferença pode ser o começo de relações muito mais leves, primeiro com os outros, mas principalmente com você mesmo. Esse vídeo falou com você de alguma forma? Me ajuda nesse movimento para levar esse conhecimento para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve aqui no canal. Posso contar com você para nesse movimento nosso aqui, para nós alcançarmos 10 mil inscritos? Além disso, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem alguns links. Eu coloquei ali alguns livros que eu selecionei a dedo que nos ajudam a crescer como seres humanos. Se você é uma pessoa que realmente busca a sua evolução, que busca crescer como ser humano, que busca sempre o melhor para você se desenvolver e ser cada vez mais uma pessoa melhor, continue aqui, se inscreva no canal e dá uma olhada nos links aqui embaixo, dá uma olhada nesses livros que eu tenho certeza que vão te ajudar. Quando você adquire eles, você me ajuda com uma comissão. Eu recebo uma comissão de cada venda e isso me ajuda a apoiar esse canal, apoiar esse movimento para que eu continue trazendo mais conteúdos completos e profundos aqui para você, porque o meu objetivo não é trazer conteúdo raso só para ganhar visualizações. O meu objetivo é trazer conteúdo de qualidade que realmente vai agregar na sua vida. Assim, eu te ajudo daí e você me ajuda daqui. E isso é maravilhoso. A gente faz essa corrente, essa comunidade crescer cada vez mais. Posso contar com você? Um beijo, espero te ver no próximo vídeo.